noite a todos. Boa noite. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco na oportunidade que Ele concede a cada um de nós nessa noite. Conforme consta através da direção de comunicação da casa, foi nos pedido para que falássemos um pouco sobre a reunião mediúnica. Como que acontece uma reunião mediúnica? Qual que é o objetivo de uma reunião mediúnica? Por que existe muito medo em torno da reunião mediúnica? Às vezes até falsos conceitos sobre a reunião mediúnica. É claro que o tema ele é muito grande, é muito vasto, o nosso conhecimento também é muito pequeno, então a gente vai tentar abordar com base na literatura espírita, com base em Allan Kardec, principalmente no Livro dos Médiuns, e também recorremos a esse livro, que é de Hermínio Corrêa de Miranda, chamado Diálogo com as Sombras. Esse livro, ele nos traz teoria e prática de doutrinação, é toda uma informação acerca da conduta de uma reunião mediúnica. Para que então falássemos de reunião mediúnica, nós temos que entender o que é uma reunião mediúnica e qual o objetivo da reunião mediúnica para nós que estamos aqui encarnados em um mundo de provas e de expiações. Todos nós sabemos da nossa condição de espíritos ainda em provas e expiações. Nós sabemos que em algum momento do nosso dia a dia, durante o decorrer da nossa semana, é muito normal às vezes a gente deixar um sentimento de raiva apossar do nosso coração, um sentimento às vezes de inveja, ora às vezes alguns sentimentos de medo, ciúmes e até mesmo ódio. Então isso nos mostra que nós somos espíritos ainda na busca do crescimento, que nós trazemos essa imperfeição. Mas nós sabemos que antes de um corpo físico, nós somos espíritos. Então todos esses sentimentos negativos que nós trazemos, eles não estão no nosso corpo, eles estão na nossa alma. Quando nós fazemos alguma ação negativa, nada mais é do que a tradução do nosso corpo daquilo que o nosso espírito está sentindo. Quando nós vemos uma agressão física, nada mais é do que a resposta de uma agressão que nasce em nosso espírito. E aí nós podemos repensar o processo. Quando nós desencarnamos, nós sabemos que o espírito é imortal. O corpo, ele retorna à condição de matéria deste planeta, mas o espírito continua na sua seara, ele continua o seu trabalho e continua também possuindo esses sentimentos. Então a primeira vertente de uma reunião mediúnica muitas pessoas pensam, é um benefício aos espíritos que estão desencarnados, mas também a todos nós que estamos encarnados. Observamos para ter uma segurança do início do nosso estudo, buscamos a questão 941 do Livro dos Espíritos. No final dessa questão, existe um comentário do Espírito, e ele fala aqui: o homem carnal, mais preso à vida corpórea de que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Então, imaginemos as nossas dificuldades do agora. Elas estão muito relacionadas a essa nossa visão puramente da matéria. Nós nos prendemos muitas vezes no ódio, na raiva, por questões puramente materiais. Mas imaginemos também o espírito que passou pelo processo da desencarnação. Esse espírito muitas vezes continua com esses sentimentos. Ele continua com o ódio que ele cultivava na vida espiritual, ele continua com a raiva, ele continua com as dificuldades. Se não trabalhadas enquanto encarnado, esse espírito continua, porque aquele sentimento faz parte dele. Então nós imaginamos que uma reunião mediúnica, ela está a favor de nós que estamos encarnados, mas também é uma forma misericordiosa de Deus para os espíritos. Porque seria muito errado nós pensarmos que após a morte, o espírito que está em erro ganharia um fogo eterno. Todos nós iríamos para esse fogo eterno.
porque seria impossível, em apenas uma única encarnação, nós atingirmos a faixa do Cristo, ou os exemplos do Cristo. Então nós sabemos que a misericórdia divina nos fornece o processo reencarnatório, mas sabemos também que através de reuniões mediúnicas, através de equipes de espíritos, sob o comando e as ordens de Jesus, é possível que esses espíritos possam ser abrandados de suas dores, possam ser também conscientizados, possam ser amados. O amor, ele não é uma essência que fala para o nosso corpo físico. O amor é uma essência que fala em nosso espírito. Então, muitos dos nossos irmãos desencarnados, que continuam nas dores, nas incertezas, nas dúvidas, eles também são merecedores do amor de Jesus. Passarão, assim como nós também, pela justiça, mas passam também pela misericórdia divina. Então, entendemos que qual seria o conceito de uma reunião mediúnica? Para segurança, buscamos o Livro dos Médiuns, que no capítulo 29, no item 331, fala: Allan Kardec afirma que uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, dentro da simplicidade das palavras, mas da grandeza da essência, Allan Kardec nos mostra que a reunião mediúnica é a junção de muitos encarnados que têm o desejo de servir, associados com o trabalho orientado daqueles espíritos. Então, muitos espíritos desenvolvem o trabalho associados com alguns encarnados para o nosso progresso da Terra, para o nosso progresso enquanto encarnados e principalmente para o atendimento desses nossos irmãos desencarnados. E neste mesmo livro, Allan Kardec classifica a reunião mediúnica em 3 tipos. O primeiro tipo de reunião mediúnica que existe são as reuniões frívolas. São aquelas reuniões que merecem um certo cuidado, porque elas não trazem um conhecimento científico, elas não trazem a base nas orientações de Allan Kardec. São reuniões que são movimentadas por curiosidades e banalidades. Então, através da doutrina espírita, nós sabemos que a força do nosso pensamento, ela emite ondas e nós fazemos sintonias. Se nós temos o desejo de participar de uma reunião que busca o progresso, que busca as orientações de Jesus, que busca princípios éticos, morais e valores, nós associamos com espíritos dessa ordem para esse tipo de trabalho. Mas se nós buscamos reuniões frívolas, que não baseiam no estudo, estão somente por curiosidade, por risos ou banalidades, nós associamos com espíritos dessa mesma ordem, o que ele chama de espíritos levianos. Então, muitas reuniões mediúnicas, elas precisam do crivo da nossa razão, se elas são verdadeiramente sérias, se elas são desenvolvidas de acordo com as orientações de Allan Kardec, ou se são executadas sem os princípios e podem ser abertas mesmo até inúmeros riscos para os participantes. Temos também as reuniões mediúnicas experimentais. São aquelas reuniões à época de Kardec. Eram reuniões que buscavam as manifestações físicas, como por exemplo as mesas girantes, os toques que aconteciam nas mesas, as formas que mostravam que poderia existir comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Hoje é claro que ela não teria tanta função à medida que o esclarecimento da doutrina espírita nos foi chegando. Só que ela foi importante porque foi ela que abriu o conhecimento do mundo invisível para as pessoas. Foi ela que, no século XIX, através de Kardec, abriu o conhecimento que poderia existir a relação entre o mundo espiritual e o mundo carnal. E temos as reuniões que estão na casa espírita, baseadas nas obras de Allan Kardec, na conduta que é necessária, que são as reuniões instrutivas. São aquelas que baseiam num processo de seriedade, com um fim de seriedade, onde não pode existir frivolidades e banalidades. Elas têm um objetivo
assentado nos ensinamentos de Jesus, que é auxiliar o próximo para que também possamos ser auxiliados. Então, nós podemos, nesse processo introdutório, entender que o objetivo de uma reunião mediúnica é a melhora espiritual de nós que aqui estamos encarnados, através das mensagens, através das instruções, através da inúmera literatura que chega por intermédio dos médiuns e também o esclarecimento e o auxílio aos nossos irmãos que estão desencarnados. Se nós aqui que estamos no planeta Terra, ocupando um corpo de carne, sabendo que nós não estamos desamparados, os nossos irmãos, ao perderem o corpo físico, não estarão desamparados somente pela perda desse corpo. O espírito continua mais vivo do que nunca, merecedor do nosso respeito e, acima de tudo, do nosso coração aberto. Assim como Jesus nos coloca sobre o bom samaritano, aprender a servir, aprender a auxiliar, sem necessariamente fazer qualquer tipo de julgamento. Antes de nós falarmos do que ocorre numa comunicação espírita, nós precisamos buscar uma questão, porque muitas pessoas, principalmente os não espíritas, questionam que a própria Bíblia traz a informação que é proibida a comunicação com os mortos. Se a gente buscar o livro de Deuteronômio, no capítulo 19, lá estava colocado por Moisés, Antigo Testamento, antes de Jesus, que era proibida a consulta aos mortos. E muitas pessoas hoje, no século 21, ainda utilizam-se dessas passagens do próprio Deuteronômio, do Antigo Testamento, para criticar essa comunicação com os espíritos. Mas quando nós observamos uma leitura maior do processo da Bíblia, em Números, no capítulo 11, versículos 27 a 30, nós temos uma resposta contraditória a essa proibição. Vou pedir permissão para fazer a leitura para vocês, é bem pequenininho. 2 homens chamados Eudade e Medade tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. E a resposta foi: mas Moisés respondeu: você está por ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu Espírito sobre eles. Então, se no Antigo Testamento nós encontramos situações proibitivas aos espíritos da época, nós temos várias passagens em que nos mostra a importância da profetização ou da comunicação entre espíritos. É claro que espíritos à época de Moisés ainda eram baseados na lei de olho por olho e dente por dente. As leis de Moisés, elas hoje, muitas delas não se enquadram ao nosso contexto atual. Tanto é que se nós fizermos uma listagem dessas passagens do Antigo Testamento, não seria possível nós cumpri-las no dia de hoje, devido ao processo evolutivo em que o mundo foi passando. Então nós temos, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 20, que os filhos até a 3ª e 4ª geração serão amaldiçoados. Temos também em Êxodo, no capítulo 35, 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor, e todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Temos no Deuteronômio que um filho que fosse contumaz e rebelde, ele poderia ser apedrejado até que morresse. E também no Levítico, se uma mulher conceber e der à luz a um menino, será imunda 7 dias, e se der luz a uma menina, será imunda por 2 semanas. Então nós vemos situações arcaicas, mas que eram necessárias ao povo da época. À medida que Jesus vem, coloca sobre o amor, sobre a fraternidade, essas coisas vão aos poucos progredindo, e essas leis que são, na verdade, aplicadas às questões sociais, elas passam por modificações.
A comunicação entre espíritos é algo natural. Se nós abrirmos a Gênese de Kardec, não existe o sobrenatural. Existem questões naturais que a nossa condição às vezes não compreende ainda, mas à medida que a evolução vai chegando, nós vamos passando a compreendê-las. Então, o próprio Jesus, no seu contexto, que é narrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, mostra que um menino sofria. Esse menino era perseguido por muitos espíritos e o pai estava atormentado. E ele pediu ajuda aos discípulos que não conseguiram salvar aquele menino. Jesus chega, olha, pergunta se o pai tem fé e é dito aqui no item 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele. Então Jesus fez um diálogo entre o espírito que atormentava aquele menino. Sendo assim, é muito nítido que a participação do mundo espiritual no nosso contexto, ela é a todo momento. E essas comunicações, elas vieram para que nós pudéssemos aprimorar esse conhecimento acerca do nosso papel no processo da evolução. Não precisamos ir longe. Além do trabalho de Allan Kardec, busquemos todo o trabalho que Chico Xavier conseguiu produzir através da sua mediunidade. Quem já teve a oportunidade de ler um pedacinho ou apenas um pequeno parágrafo, um capítulo de algum dos livros de André Luiz, sabe o que é o progresso que tem sido colocado ao nosso dia a dia através dessas obras psicografadas por Chico Xavier. Então, o funcionamento de uma reunião pública, uma reunião mediúnica, ela tem que ser instrutiva, ela tem que ser séria e ela tem que ser baseada nos princípios éticos e morais. E Hermínio Corrêa de Miranda, no seu livro Diálogos com a Sombra, ele fala: o relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Deve haver pelo menos um mínimo de preparação. Então, toda reunião mediúnica é um processo muito sério, porque é um trabalho sério para gerar benefícios, seja para aqueles que estão encarnados, aqueles que vêm a uma casa espírita, ou mesmo as pessoas dentro de uma sociedade, bem como também para aqueles que estão desencarnados. Entendemos que a proibição que Moisés fez há anos e anos atrás é porque ele sabia de antemão que as pessoas se reuniam em torno de comunicações frívolas, porque eles não tinham a ciência e os cuidados necessários para essa comunicação. Precisamos então, dentro de uma reunião mediúnica, ter a base do Evangelho. Às vezes a gente escuta no dia a dia, ou mesmo aí na internet, com a facilidade que nós temos hoje, de divulgação de ideias, muitas pessoas questionam por que o processo da doutrina espírita ele não seria somente científico. Por que a doutrina espírita foi baseada no Evangelho de Jesus? Ela é ciência, é filosofia, mas também um processo de religar o homem a Deus. Todas as ações científicas e de esclarecimento que são produzidas na casa espírita, elas necessitam de uma base moral. E essa base moral é o Evangelho de Jesus. Precisamos então da disciplina e da conduta moral para o ampliar dessas atividades. Então, a reunião mediúnica, ela é composta principalmente por uma equipe espiritual. Nós talvez não temos a condição de tentar entender o que acontece de trabalho dessa equipe espiritual. Existem equipamentos, existem processos e organizações para que uma reunião mediúnica aconteça. Então, se uma reunião ela começa às 19h30, talvez já pela manhã ou dias anteriores, essa reunião já está sendo preparada. E o médium, muitas vezes, ele está ali preparando junto, às vezes no silêncio. Ele já está participando daquele processo em uma renúncia muito forte para que o trabalho seja exercido. Às vezes a gente pensa que vai ter uma reunião mediúnica aqui na casa durante a semana, mas talvez ela já comece a ser preparada desde agora, porque existe uma reunião pública, existe um movimento na casa e isso é que vai formar a reunião mediúnica que vai acontecer durante essa semana.
Mas além dessa equipe espiritual que rege todo o trabalho e conduz, existe a participação do encarnado. Mas por que o encarnado ele participa dessa reunião? Todos nós somos aprendizes, todos nós estamos no mesmo barco. Então, o primeiro ponto que deve existir: não existe superioridade do encarnado que participa de uma reunião mediúnica, principalmente com os espíritos que manifestam. Então, precisa de ter uma pessoa que vai dialogar com o espírito. Nós vamos ter o médium vai ceder o seu aparelho fisiológico, ele é um médium ostensivo, para que aquele espírito ele possa entrar em comunicação. Pode ser por uma psicografia, mas principalmente pela psicofonia. Ele empresta a sua estrutura vocal para que o espírito possa manifestar, possa dialogar. Sendo assim, nós precisamos ter pessoas na reunião mediúnica que busquem o estudo e, acima de tudo, a humildade para conseguir dialogar com esses espíritos. E o mais interessante, antigamente eles usavam a expressão doutrinador, mas é um termo que a gente não utiliza mais porque nós também somos espíritos imperfeitos. Nós não temos a condição de doutrinar ninguém e às vezes muitos espíritos que manifestam, mesmo em dor ou em sofrimento, eles têm uma doutrinação muito melhor do que a nossa. Eles têm um conhecimento às vezes até muito melhor. E nesse pressuposto, o orientador ele tem que retirar todo o processo de vaidade. Existe um caso muito interessante que foi colocado por Divaldo Pereira Franco. Ele tinha formação católica, ele estava adentrando no espiritismo ainda muito jovem, e ele foi levado a uma reunião mediúnica. E o médium deu facilidade a um espírito que esbravejava muito, e ele xingava bastante porque ele tinha um atrito de vidas passadas com o médium. E no momento, o dialogador, o homem que fazia o diálogo com esse espírito, disse para ele: eu ordeno que você saia dela. E o espírito falou: não, eu não vou sair. E ele falou: mas eu ordeno você, em nome de Jesus, eu ordeno que você faça isso. E o espírito respondeu para ele: e quem é você para ordenar alguma coisa? Eu olho a sua vida 24 horas por dia, você não teria a mínima condição de me ordenar alguma coisa. Então, o principal ponto de participar de uma doutrina espírita é saber que nós também somos falhos, nós também trazemos ali algumas imperfeições. E além do orientador, que requer estudo, moral e humildade, existe uma equipe que é a equipe de sustentação. Essa equipe ela está juntamente à mesa com o médium e tem por função o controle do pensamento e a oração. Conforme nós vimos na dedução aqui do livro dos médiuns, a reunião mediúnica ela é um feixe único. Então, quando as pessoas elas se juntam para trabalhar em favor do bem aos espíritos que manifestam, eles têm a função de fazer a sustentação dessa reunião. Então, eles se congregam, pensamentos únicos voltados ao Evangelho e o desejo de servir, mesmo sabendo ainda das imperfeições que carregam, mas na tentativa de melhorá-las, mas deixar à luz aquele que está manifestando. E um exemplo que a gente mostra a importância da sustentação, não somente na reunião mediúnica, mas na casa espírita, na palestra, no passe, na evangelização, qualquer trabalho na casa espírita exige de nós uma sustentação. Quando nós chegamos à casa espírita, nós não temos a condição de enxergar, mas a literatura espírita nos informa, os médiuns nos informam que a casa espírita é um hospital. Ela está atendendo a nós que estamos encarnados, mas está atendendo também muitos irmãos desencarnados e que precisam desse momento como uma energia, uma luz. Esses espíritos eles fazem uma proteção da casa, existe um cordão de proteção, mas nós também temos a responsabilidade de, ao adentrar na casa espírita, controlar as nossas palavras, controlar os nossos pensamentos. Imaginemos que existia uma passagem em que Jesus estava numa casa e um paralítico queria até Jesus para ser curado, e ele não conseguiria atravessar a multidão. Algumas pessoas pegaram a maca daquele paralítico, passaram pelo telhado, tiraram a telha e chegaram até Jesus. Então, às vezes, nós não temos a condição de entender o que o médium está desenvolvendo naquele momento,
o que a equipe espiritual vai desenvolver naquele momento. Mas nós vamos ter um trabalho parecido com essas pessoas que levaram o paralítico até Jesus. Parece um trabalho simples, mas foi através da mentalização, do esforço deles, que aquele homem chegou até Jesus. Então, para que os trabalhos da casa, eles possam ser bem desenvolvidos e pautados no amor, pautados na bondade, nós podemos ser igual a esses homens que transportaram o paralítico, que levaram a cama dele até Jesus. O local e o horário devem ser fixos. Toda reunião mediúnica é uma associação entre os encarnados e os trabalhadores desencarnados. Então existe um preparo imenso para que essa reunião aconteça. Ela precisa ter o horário certo e um dia certo, para que os frequentadores dessa reunião, os trabalhadores dessa reunião, também se preparem mentalmente durante esse dia. E também é necessário pensar no preparo da casa, a sala onde acontece, o recipiente, tudo isso é preparado para manter a melhor vibração possível. E em muitas situações, a gente pega livros mais antigos, era muito comum existir reuniões espíritas em casas, em residências, mas nós buscamos aí uma doutrina espírita de anos atrás. Com o esclarecimento, nós entendemos que as reuniões mediúnicas, elas precisam de um local adequado, como um hospital. Se a gente machuca, por exemplo, a gente não vai ser atendido na nossa casa, a gente precisa passar por um procedimento no hospital. Se a gente precisa tomar um soro, a gente vai tomar esse soro no hospital. Então, o local mais apropriado para que aconteça uma reunião mediúnica é o centro espírita, porque ele já tem trabalhadores que estão fixos para manter o padrão vibratório da casa e todo o equipamento possível para que aquilo transcorra em paz. Dentro da nossa casa, muitas vezes, tem uma televisão ligada, uma vibração que está muito baixa, tem a internet, tem uma briga, tem uma fala. Isso não seria adequado para o bom ajuste da reunião e principalmente para a segurança do médium também. As etapas da reunião, existe o início, que é a leitura do Evangelho. Por mais que a gente esteja preparado, as pessoas que vão chegando à reunião, elas saíram do trabalho, elas tiveram um esforço ali na família no dia, tiveram que passar por dificuldades. Muitos espíritos também tentam atrapalhar essas reuniões e tentam atrapalhar também os trabalhadores. Então faz-se necessário que seja, na verdade, um local adequado e que a leitura do Evangelho seja o ponto principal, para que todos aqueles trabalhadores entrem em um único feixe de luz, que é o ato de servir. Aí vem a posição perfeita, que é o Evangelho, que vai ser lido de início. Depois as manifestações, lembrando que os pensamentos devem estar todos sintonizados no bem, e também finaliza com o encerramento. Mas nada de místico e nada de sobrenatural. Então, nessas manifestações podem acontecer o surgimento de alguns espíritos que desconhecem a sua condição de desencarnado. Muitos deles ainda acreditam que estão encarnados. Muitos espíritos em perturbação, que são espíritos que assim que desencarnam, assim como também vai acontecer conosco, o momento do desencarne é um momento de perturbação, é um momento em que o espírito ainda está se adequando àquela condição. Aparecem também espíritos que estão em um momento de remorso ou de dor por uma ação negativa, e também espíritos obsessores. Então, todo o carinho e atenção pautada no Evangelho é necessário para o trabalho com esses espíritos. Tudo então exige principalmente ética e respeito. Se nós temos o desejo de servir, seja na sala de passe, seja no salão, seja na reunião, seja na evangelização, todo o trabalho da doutrina espírita, ele é pautado por ética e por respeito. Imaginemos que a gente está com um problema e a gente vai no psicólogo. Imagina se o psicólogo contasse todos os nossos problemas para todo mundo. Imagina que a gente vai no médico porque tem alguma coisa nos incomodando. Depois o médico conta o problema para todo mundo. Assim também funciona. Quando um espírito chega à casa espírita e a equipe espiritual leva para que ele participe daquela reunião, muitas vezes ele precisa comunicar, muitas vezes ele precisa desabafar, ele precisa falar. Às vezes a gente nem tem que falar nada, a gente tem que permitir com que ele fale. Muitas vezes acontece do espírito querer falar, querer jogar para fora o que incomoda, e o orientador não deixa ele falar.
ele fala mais que o próprio Espírito. É necessário que ele fale, mas principalmente com ética. Muitas reuniões, há muitos anos atrás, elas aconteciam de forma pública. Só que isso é necessário primeiro, que as pessoas que participem da reunião tenham uma orientação, tenham pautado na ética, e que tudo que acontece em uma reunião espírita é para o amor, para o aprendizado e para a caridade, não para ser compartilhado ou virar termos de conversa. E na finalização, a importância do trabalho na casa espírita. Nós temos que entender que nós somos muito mais ajudados do que nós ajudamos. Em Atos dos Apóstolos é dito que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também de meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Então nós temos que reconhecer, no nosso pontinho final, que o nosso tempo já está acabando, que as reuniões, elas são meios de auxílio que existem na casa espírita. Mas, primeiramente, a reunião mediúnica, o encarnado também é auxiliado. Muitos processos obsessivos, muitos transtornos, eles passam por essas reuniões mediúnicas. E também muitos dos nossos irmãos que desencarnaram e acreditam que estão solitários, acreditam que estão incompreendidos. Existe a misericórdia divina por todos eles. Precisamos controlar os nossos pensamentos, nossas palavras, e que possamos finalizar esse momento pensando em cada um deles. Muitos dos nossos irmãos desencarnados, às vezes eles são colocados nessas reuniões e é dito que alguma tela é colocada por detrás do médium, e essa tela ela consegue passar para esses desencarnados algumas passagens de Jesus. Isso eleva o padrão vibratório deles, traz uma motivação e também ajuda eles a compreenderem o processo da desencarnação, alguns problemas conflitivos. Isso leva à melhoria e ao progresso. Então nós só podemos agradecer a Deus por todo esse esclarecimento que nos chega a cada dia. A doutrina espírita nos mostra que não existe o sobrenatural, existe sim toda uma natureza que vai sendo desvendada aos poucos e vai nos levando à responsabilidade e, acima de tudo, à necessidade da conduta sempre no bem. É um tema muito amplo, é um tema que ele na verdade é um tema de estudo. O nosso tempo é muito pequenininho, mas fica a recomendação para quem se interessar no livro Diálogos com a Sombra. Ele é um livro extremamente interessante e quem sente-se à vontade de um dia pesquisar ou vocacionar-se a uma reunião mediúnica, é um livro de extrema importância e de extrema leitura. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz.